Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família, comentando os textos da leitura bíblica diária, do nosso plano de leitura anual 365, nesse 19 de junho. 1 Reis, capítulo 20 e 21, ele está agora também mostrando mais uma vez que Deus ele se coloca no controle de todas as coisas. E aqui como que vira, né, um jogo de força, talvez de ameaças, né, que foi quando o rei da Síria, Ben-Hadad, ele se une com outros 32 reis para subir a Samaria e derrotar, né, com facilidade o rei Acabe. E o rei Acabe se colocou numa situação de inferioridade e começou a fazer concessões ao rei Ben-Hadad. E chegou num ponto que as exigências foram além da conta, né? E o profeta do Senhor, ele foi até o rei Acabe e mostrou que mudou a história porque Deus entrou no assunto, para mostrar ao rei que Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do povo de Israel. E aqui então o profeta diz: o Senhor vai entregar esse povo nas suas mãos. E deu confiança ao rei Acabe, que convocou, né, outros guerreiros, né, e também com os guerreiros de Israel. E conseguiram, né, tiveram êxito nessa batalha, nessa vitória, agora ao ponto de que virou, né, Ben-Hadad, ele agora suplica por misericórdia, que seja poupada a sua vida. E então Acabe também, ele usa, né, e permite que o rei seja poupado na sua vida, o rei Ben-Hadad. Mas num momento posterior a isso, na narrativa, vamos encontrar um equívoco. O que uma inveja, um ciúmes, né, pode causar? Geralmente ele leva à destruição, leva à morte. E foi o que aconteceu quando Acabe ele invejou a vinha de Nabote. Era um vinhedo que estava próximo à propriedade de Acabe, ao palácio, mas certamente muito bem trabalhada, nutrida, viçosa, né? E isso despertou a cobiça, né, em Acabe. Ele fez uma proposta a Nabote, mas Nabote preservou a sua herança, o seu legado, né, e não queria negociar a sua vinha. Mas a esposa má, né, Jezabel, esposa de Acabe, ela então procurou fazer uma cilada, né, para Nabote, e contratou duas pessoas de mau caráter, né, para mentir sobre Nabote. E é assim que as pessoas de mau caráter fazem, né? Elas levantam falso testemunho, elas mentem, e muitas vezes até nessas mentiras tem êxito, né? Imagina, porque já são duas pessoas, né? São duas testemunhas, falsas, mas são. E ali Nabote foi apedrejado, porque eles testemunharam que ele havia profanado, né, zombado do nome do Senhor Deus. E então foi morto, e ele então conquistou a vinha de Nabote. Mas Deus não se agradou, e houve um juízo sobre a Jezabel, essa mulher do rei Acabe, e sobre Acabe também veio uma sentença. Ela que vai ser morta, né, disse o profeta Elias, que até o rei Acabe o chama de inimigo, né, porque ele vinha para falar a verdade. E colocou diante dele essa questão de Nabote, né, por ter matado Nabote. E agora a Jezabel será comida por cães, e se for no campo será comida pelos abutres. Mesma coisa com o rei Acabe. Mas nessa hora
Acabe, ele se joga, se humilha, né? Começa a jejuar, se veste de saco, e pede misericórdia, né? E Deus atende a atitude de Acabe e manda o profeta, né, dizer que ele não vai sofrer, mas a sua geração, os próximos, seus filhos, sua dinastia será destruída. Então, como que reflete, né, atitudes negativas, mas deixa uma herança muito horrível para quem vem após as pessoas que agem de forma injustas. Que Deus tenha misericórdia. No livro de Atos dos Apóstolos, acontece aqui a primeira chamada missionária específica sobre Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, nesse momento ainda, Saulo, né, conhecido, mas aqui já a partir desta viagem, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, né, porque ele já estava indo para o mundo grego, e eles aqui empreendem a sua primeira viagem missionária. E é muito lindo como que Deus vai agindo e vai abrangendo o cenário da igreja cristã através da vida deste homem de Deus, o apóstolo Paulo. Eles partiram, portanto, né, de Antioquia, de onde eles foram enviados, e navegaram para Chipre, dali na cidade de Salamina, depois foram para Pafos, e ali tiveram também uma coisa muito importante, né, que foi um tal de Elimas, né, o feiticeiro. Ele procura desvirtuar a mensagem que um procônsul estava, né, se inclinando para o evangelho. Foi uma coisa muito especial, e ele queria impedir que esse governador viesse a crer. Mas aí Paulo, ele então traz também um juízo sobre esse homem, né? Assim como Acabe, Elias colocou um juízo sobre Acabe, agora esse homem também, e ele fica cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. E aquilo houve um temor, né? E até o procônsul, ele ficou admirado, né, sobre o que aconteceu. Mas então de Pafos eles seguem no navio, né, e vão para Panfilha, e aportam em Perge. E assim eles vão até retornar, vão adiante enquanto João Marcos retorna para Jerusalém. Muito bem, e assim eles também pregam pelas sinagogas, conforme abriam-se as portas. O Salmo 137, ele é muito marcante, porque é o da narrativa, né, que fala daqueles que retornaram do cativeiro, dos que estavam dispersos, mas agora eles em terra estranha, não podiam ter a mesma inspiração e liberdade para servir a Deus como em Jerusalém. Lá no exílio, eles então oram ao Senhor: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita seja cortada, que a minha língua se apegue ao meu paladar, se eu não lembrar de ti e não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Sempre quando distante de sua terra, exilados em ocasiões, eles nunca esqueceram das promessas de Deus, da terra de Israel e de Jerusalém. Deus abençoe.